Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Estamos começando o nosso programa Em Pauta e hoje vamos conversar sobre um drama dos nossos dias, o problema da insatisfação. Exatamente isso. Insatisfação, condição humana ou fruto de uma falta de perspectiva transcendente de vida? É o que nós vamos conversar nessa noite. E aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, aqui no bairro Jaraguá. Temos a alegria e a presença sempre do nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da Editora Voz e doutor em Teologia. Boa noite, Frei Moser. Satisfeito ou insatisfeito? Eu estou insatisfeito com a minha voz, mas estou satisfeito de estar debatendo sobre satisfação e insatisfação. Em todo caso, boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos telespectadores e que me perdoe, isso aqui é uma expressão, talvez, de uma insatisfação inconfessada, não é? Com um psicólogo e um psiquiatra que vão poder responder. Tá certo, Frei Moser. E nós contamos aqui nessa noite também para nos ajudar nesse debate com a presença do doutor Aloysio Andrade. Ele vem pela primeira vez no nosso programa e nós agradecemos muito. Ele que é médico, psiquiatra e, claro, trabalha muito com a homeopatia, não é? Homeopatra, portanto, especialista em comportamento humano, realmente vai nos ajudar e muito na noite de hoje. Doutor Aloysio, boa noite, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, obrigado pelo convite, alegria estar com vocês. Tá certo, olha, e nós vamos acompanhar agora a nossa matéria inicial, que como aqui você já sabe, né, no nosso programa Em Pauta, a gente começa sempre situando o telespectador para entender um pouco mais sobre o tema da noite. Então acompanhe, por favor. Em uma época que muitos acham que são valorizados pelo que têm e não pelo que é, fica difícil sentir-se satisfeito. O ser humano se adaptou a querer sempre mais e, com isso, passou a não valorizar o presente e as suas pequenas conquistas. A eterna busca por algo que nunca sabe o que é, acaba trazendo alguns problemas emocionais. Ao não se contentar com uma vitória, o ser humano cria um sentimento de fracasso e a consequência é uma sensação de infelicidade e frustração, que acabará atrapalhando a vida e a conquista de outros objetivos. Você já reparou quanto tempo da sua vida é gasto com o planejamento de novos objetivos? E por mais difícil que seja alcançar cada um deles, quanto tempo você gasta para curtir estas vitórias? Será que a insatisfação virou uma condição humana? Será que essa insatisfação faz parte da evolução do homem? Insatisfação, condição humana ou fruto de uma perspectiva transcendente da vida? No Em Pauta desta noite. Tá aí para você ter uma noção geral daquilo que nós vamos conversar no programa de hoje. E eu já quero perguntar aqui ao doutor Aloysio o seguinte, exatamente como nessa matéria inicial, doutor Aloysio, eu já quis colocar ali, afinal das contas, as pessoas, diante até de muitas pesquisas, né? E aí, como é que você está? Uns dizem, eu estou muito feliz, outros dizem, eu ando muito angustiado, outros ainda, estou desanimado. Então, quer dizer, a insatisfação, ela, afinal das contas, esse misto de sentimentos e emoções, são constitutivos, afinal de contas, da nossa condição humana ou são fruto de um estilo de vida? Só para a gente começar a conversar. Muito bem, Paramito. Nós vamos começar o raciocínio lembrando aos telespectadores da Canção Nova que o ser humano é um ser em falta. A natureza humana é uma natureza que traz consigo a falta na medida que somos seres duais. Somos compostos de matéria e de energia, de corpo e de espírito. Em algumas coisas somos adultos, em outras somos infantis, em umas somos bem resolvidos e em outros aspectos nem tanto. Ou seja, a falta é o que traz como, vamos dizer assim, consequência a insatisfação. Começamos pela falta do básico, que é o alimento, para sobrevivermos. Depois vamos para as coisas mais sofisticadas, Padre Hamilton, que seria, então, a questão do afeto, a questão da espiritualidade. Quando eu falo coisas mais sofisticadas, não é que sejam coisas mais, vamos dizer assim, mais metidas, não. São coisas mais complexas, mais sutis. Logo que termina o vazio do estômago, logo que nos alimentamos, o vazio existencial, o vazio da alma se manifesta. E essa falta, então, é que vai gerar a sensação de insatisfação se não houver o preenchimento do vazio existencial, que é como o vazio do estômago,
diariamente ele pede para ser alimentado. Mas isso é condição, então? Ou isso é estilo de vida? Não, isso é a base da existência humana. O estilo de vida é como a gente lida com as nossas faltas. Então, não existe ninguém normal, todo mundo é problemático em algum nível. O que varia é o tipo de problema, é o tanto de problema e como a pessoa lida com seus problemas. Então, o estilo de vida é qual é a minha atitude diante da vida. E uma frase conhecida do poeta Fernando Pessoa que fala assim: pois o que é tudo, senão o que pensamos de tudo? Então, esse vazio, essa falta é da natureza humana. Agora, o estilo de vida vai fazer com que essa falta seja mais preenchida ou menos preenchida, melhor preenchida ou pior preenchida. Tá certo. Frei Moser, um outro detalhe interessante quando a gente fala de insatisfação, alguns, por exemplo, estão insatisfeitos com o patrão, outros com o salário, outros ainda com seus relacionamentos afetivos, aliás, uma marca dos nossos tempos. Mas o fato de se sentirem insatisfeitos em certas circunstâncias revela, assim, forçosamente algo de negativo, ou pode revelar aí, como na linha do que o professor está dizendo, uma aspiração, assim, um pouco mais profunda? Eu diria que o sentimento de insatisfação, ele é dual, no sentido que pode manifestar algo de positivo. Eu quero aprimorar a minha inteligência, o meu físico e assim por diante. Não estou satisfeito com o meu estilo de vida, como foi colocado. Não estou satisfeito com o salário, ninguém está, aliás, né? Mas em todo caso, seria um exemplo. Ou pode ser uma espécie de apelo, no sentido, eu vou conseguir mais, eu tenho mais potencial, é que eu me acomodei. Então essa insatisfação é como que um empurrão para que a pessoa deslanche. Você está escrevendo um livro, né? Você nunca está satisfeito totalmente, mas que alegria quando você tem o livro na mão. Foi um parto difícil, mas que trouxe um êxito. Eu me lembro de um dos meus livros, sobretudo, Biotecnologia e Bioética, para onde vamos? Né? Foi um trabalho tremendo. Ai, mas o dia que tinha o livro na mão, que alegria. Mas estava sempre insatisfeito com aquilo que ia elaborando, ia procurando mais, complementando. E assim, em outros aspectos da vida espiritual, né? A pessoa espiritualmente acomodada é uma das poucas coisas que eu guardei, né? Quando fiz a entrada para a vida religiosa. A gente tinha uma espécie de roteiro, né, da vida religiosa. Uma das poucas coisas que eu guardei foi exatamente essa. Se você espiritualmente está satisfeito consigo próprio, você não é um bom frade. Porque você sempre tem que aspirar mais. Deus sempre é maior. Deus sempre lhe convoca para você dar um passo em frente. Agora, claro, professor, o desafio é chegar a um equilíbrio, né? Se a virtude está no meio, no equilíbrio, mas antes de nós chegarmos a isso, ou seja, como trabalhar, né? O que fazer para chegar a esse possível equilíbrio, para você sempre estar à busca de algo, ou seja, no que diz respeito à sua condição, seu melhoramento, aperfeiçoamento, etc., mas ao mesmo tempo de uma forma satisfeita, não é? Ou seja, feliz. Porém, antes, gostaria de perguntar ainda ao senhor o seguinte, ainda no começo aqui da nossa conversa, até que ponto o ambiente ele favorece ou não favorece a pessoa nesse contexto? Veja bem, Hamilton, nós temos 3 influências básicas para sermos quem somos. A genética, o que herdamos de pais, avós, bisavós, etc. As influências ambientais, né, que desde o cordão umbilical nós somos bombardeados com esses estímulos externos, uns bons, outros nem tanto. E o nosso temperamento, que tempera a nossa genética e tempera a influência ambiental. Então, 40 graus centígrados é a temperatura, é um fator ambiental. Como eu reajo aos 40 graus, se eu sinto mais incômodo com calor ou menos, depende do meu temperamento. Um dia podemos até vir falar para os telespectadores da Canção Nova sobre o temperamento sanguíneo, colérico, melancólico e flegmático. São bem interessantes, mas não cabe a gente detalhar. Então, essa questão que você... 2 pontos que eu queria colocar. Um que você coloca, Milton, que é o equilíbrio, a questão do caminho do meio, né? Lembrando aos telespectadores que esse equilíbrio não é linear. Na verdade, ele é pendular,
e ele ora tende a exagerar para mais, ora ele tende a exagerar para menos, do mesmo ritmo da lua cheia, da lua minguante, do mesmo jeito da pré-menstruação e da ovulação. Então, esse movimento, ele faz com que não haja esse equilíbrio linear. Todo mundo oscila, todo mundo tem os momentos mais adequados hormonalmente, quimicamente, que é uma influência ambiental, mas do ambiente interno, não do ambiente externo, né? E com isso, então, não podemos buscar essa estabilidade, ela não existe. Ela funciona como um pêndulo, funciona como uma gangorra, onde você, antes de exagerar para mais, de ficar muito eufórico, muito, como dizia no meu tempo de menino, muito aparecido, você se recolhe. E antes de você, no outro extremo, antes de você ficar paranoico, cismado, reparando, você então é o autoconhecimento e o autocomando. E quando Frei Moser fala sobre essa questão do desafio, o esforço talvez seja o principal alimento, fora o amor e a espiritualidade. Então nós temos esse trio como preenchedores do vazio existencial. A espiritualidade, o amor afetivo e afetivo sexual e o nosso esforço. Todo ser humano precisa, para mim, de ter duas listas. A gente insiste muito nisso. Sim. A lista do que eu estou precisando de começar a fazer ou fazer mais e a lista do que eu estou precisando parar de fazer ou fazer menos. Se colocamos 2 itens em cada lista dessas, boca de siri, como dizia antigamente, caladinho, tem coisa que a gente não fica anunciando, é uma questão de foro íntimo. Se arregaçamos as mangas e vamos à luta, ninguém nos convence que a gente está enrolando quando a gente está fazendo bem feito. Nem ninguém nos convence que a gente está fazendo bem feito quando a gente está enrolando. Então, prometer para si mesmo e tentar ir cumprindo a ideia da coerência do esforço é uma maneira concreta, objetiva, já que a espiritualidade e o amor são mais sutis e eles têm mais dificuldade do ponto de vista quando a pessoa tem uma vida mais, vamos dizer assim, mais difícil na sua sobrevivência, né? Porque quem está com dificuldades na sobrevivência funciona meio que instintivamente. Claro. O sobreviver é o que conta. Depois vem a poesia, depois vem o sutil, mas num primeiro momento as necessidades básicas com relação a vestuário, a alimentação, a condições de trabalho e segurança são o ponto principal. Mas deixar aqui esse estímulo que todos nós precisamos de esforçarmos e sairmos dessa cultura da lei do menor esforço, porque ela gera um aumento da insatisfação. A lei do menor esforço. Ela não está com nada. Tá certo. Frei Moser, assim, você ia dizendo? Não, eu estou assim realmente impressionado, não é? Com a precisão, não é? Do nosso psiquiatra que vai, pá, ele até parece jesuíta, né? Assim, no sentido do raciocínio. Mas que beleza, que colocação muito boa e que nos ajuda a nos entendermos nas nossas satisfações e insatisfações. Por exemplo, esse fato ambiente, temperamento, etc., são elementos que normalmente a gente não leva muito em consideração, não é? E hoje se exagera o genético. Me parece que o genético tem grande peso no início da vida, vai perdendo na medida em que você vai vivendo mais, não é? Mas eu achei muito equilibrada a sua colocação, não é? Até pode ser uma palestra de espiritualidade. Oh, sem dúvida. E antes da gente até ampliar esse contexto aqui, porque nós estamos falando, para você que está nos acompanhando, no âmbito pessoal, olhando aqui a pessoa, mas também essa insatisfação, essa tensão, ela pode ser ampliada justamente para o âmbito da sociedade. Já já nós vamos falar sobre isso, mas eu ainda gostaria de voltar, professor, por favor, justamente nesse ponto que o senhor levantou e que é uma marca do nosso tempo. Nós estamos vivendo uma sociedade pós-moderna, já marcada pelas facilidades, pelas tecnologias, etc. e tal, e onde tem imperado justamente aí a questão do menor esforço. E esse menor esforço, que prejuízo ele pode trazer à pessoa, ao invés de despertar nela o melhor que ela tem e que ainda não veio para fora? A comemoração, ela é diretamente proporcional ao esforço. Quanto mais esforço, mais comemoração. Como exemplo, nós temos todas as pessoas que passaram fome em algum momento das suas vidas, quando vão falar sobre isso, falam com orgulho, não se sentem diminuídos porque passaram fome. Ou seja, esforços que a vida às vezes nos obriga a ter, nos tornam pessoas mais desenvolvidas, mais elevadas espiritualmente. E lembrando que o grande drama da nossa época é a consciência, né? Dentro do conceito de que a perda do paraíso terrestre ocorre quando adquirimos a consciência, como quando passamos a saber de nós mesmos. E por que isso, Hamilton? Porque nós temos então a consciência de si mesmo, que é a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, mas a consciência também, consciência de futuro, de envelhecimento, de adoecimento, de perdas e de morte.
Então, a ideia da perda do paraíso terrestre dentro do simbólico tem a ver com isso. A partir do momento que eu tenho consciência de que o futuro vai gerar a minha destruição e das pessoas que eu gosto, entendendo a morte material como destruição, mas não como espiritual, obviamente, então o que acontece? Nós estamos numa época de hiperconsciência. Todos nós sabemos de muita coisa que a gente não consegue metabolizar, é muita informação. E a hiperconsciência gera o imediatismo. O que isso quer dizer? Que quanto mais consciência eu tenho de que depois eu não vou ter o que eu estou tendo, eu quero ter o que eu estou tendo de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais, não definitiva nem duradoura, mas mais aguda. Compreendo. Porque eu sei que depois eu posso não ter, né? Então, a hiperconsciência é que está gerando esse problema. E está fazendo com que a gente, ao invés de desenvolver a autoestima, o amor próprio, o respeito pela parte de Deus que habita em nós e, obviamente, o respeito pelo outro, nós estamos tendo uma sociedade cada vez mais egoísta, onde instintivamente, como animais, eu defendo o meu lugar, eu defendo o meu espaço à custa da destruição do outro ou à custa da guerra. Por isso, hoje, nós estamos dizendo que tem tantas pessoas que ou são egoístas ou são folgados, porque não levam o outro em consideração, ou são egoístas e folgados. Nossa, Luiz, pior ainda. Mas é verdade, é essa questão do cada um por si. E antigamente era cada um por si, Deus por todos. Hoje, a teoria, infelizmente, está sendo cada um por si, porque Deus não existe. Esse está sendo o grande furo, está sendo o grande problema nosso. Tá certo. Nós vamos continuar trabalhando isso aí. Você já viu que tem muito material para que a gente possa comentar aqui e partilharmos com a presença do doutor Aloysio e do Frei Antônio Moser, e já também ampliando o debate para o âmbito de sociedade, né? O doutor Aloysio já deu um aceno, o Frei Moser também vai nos ajudar nesse sentido. Mas agora nós vamos para nosso primeiro intervalo e você não saia daí, porque já estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre a insatisfação, não é esse drama do nosso tempo, mas que, entendendo bem, podemos não somente conviver, mas como crescer também. Aqui no segundo bloco, vou apresentar para você, uma vez mais, uma literatura que te possa ajudar, não é, no contexto do tema da noite. Em primeiro lugar, quero mostrar aqui esse livro não é, o Kierkegaard, né, é um dos pensadores no século passado, né, século XIX, e ele tem um livro aqui muito interessante, O Conceito de Angústia, está aqui para você. Søren Kierkegaard, está aí o Conceito de Angústia, muito interessante. E vale a pena você aprofundar isso daí através dessa boa literatura. Aqui também tem do Sidney Telles, aqui pela editora Canção Nova, A Cura das Feridas Familiares. Está aí muito interessante, trabalhando, não é, as feridas familiares, porque você sabe que na vida, como dizia o saudoso Padre Léo, as pessoas que a gente mais ama são as que a gente acaba mais ferindo, não é? Porque convivemos mais e assim por diante. E, no entanto, é preciso sarar isso daí, curar isso daí, e justamente através do amor. Está aí para você uma bela dica do Sidney Telles aqui pela editora Canção Nova, e também do saudoso Padre Léo, está aqui para você, não é? Citei o mesmo, Sede Fecundos, especialmente aí para os casais, um livro realmente extraordinário do nosso querido e saudoso Padre Léo, Sede Fecundos. Além disso, tem aqui outra coisa, Para Amar e Ser Amado, Fundamentos para a Educação Autêntica no Amor, do Emanuel Stênio, Levanta-te e Anda, o desafio de chegar até o fim, não é? E vários outros livros aqui, para que você possa, através do endereço que aparece na sua tela, você possa acessar, adquirir esse material e, claro, não é, crescer ainda mais no conhecimento daquilo que nós estamos debatendo aqui hoje, ou num assunto relacionado, né? Daqui a pouquinho vou dar para você os nossos endereços eletrônicos, Twitter, Facebook, o nosso blog especialmente, para que você possa estar antenado com o programa Em Pauta, acompanhando, mas ao mesmo tempo interagindo com a gente. Antes, porém, deixa eu passar aqui a bola para o meu amigo Frei Antônio Moser,
Porque, Frei Mose, como eu dizia há pouco, no primeiro bloco, realmente a insatisfação ela pode se dar, e o doutor está nos ajudando, no nível pessoal e nos ajuda a compreender, inclusive, o quadro de sociedade que nós temos. Mas quando a gente amplia também isso, às vezes para um estado, não, para um país, às vezes até para um continente. Então nós temos acompanhado, por exemplo, essa insatisfação aí nos últimos tempos, por exemplo, no norte da África, no Oriente, mesmo aqui no nosso Brasil, não é, com as várias reivindicações que nós acompanhamos, os movimentos. Então a gente fica se perguntando, Frei Mose, a insatisfação, ela realmente, ela pode se mostrar como uma espécie de desejo de algo bom, como as modificações, as reivindicações, mas também pode se mostrar como uma espécie de virtude, ou quem sabe até vício? O que o senhor diria nesse sentido? Virtudes e vícios, né? O doutor Aloísio, ele fez um pequeno aceno à simbólica do pecado original, e muito bem colocado. Eu iria, dentro dessa direção, dizer que, desde o início, a humanidade insatisfeita. E, sobretudo, quando nós vemos o caso de Caim e Abel, não é? É o primeiro homicídio, mas a história da humanidade, no fundo, é o quê? Uma história de guerras, de revoluções, umas mais profundas, outras menos profundas. Isso é uma leitura um tanto unilateral, porque, evidentemente, a nossa terra é pequena, mas ao mesmo tempo grande. Você pode ter paz relativa num continente e menos no outro continente. Mas, de qualquer forma, eu diria o seguinte: normalmente essas revoluções e essas inquietações, essas lutas, não é? Elas têm por baixo a situação de um povo ou de um grupo que não se sente valorizado, que não tem o mais necessário para viver, para sobreviver, para crescer, ou seja, se sente esmagado por uma situação econômica, uma ditadura política, perseguição. Então, isso é que geraria uma insatisfação muito grande. No tocante aos dias de hoje, eu me pergunto onde é que nós vamos encontrar um povo satisfeito. Talvez lá no Tibete, ou coisa que valha, não é? A gente possa encontrar alguma aldeia, mas, de modo geral, a partir da própria Europa. Que insatisfação! Parece um vazio existencial. Claro que a história sempre permanece, claro que a Europa é como que a professora em todos os ângulos, né, da humanidade, ao menos para nós, mas de qualquer forma a gente vê uma insatisfação. Eles têm tudo materialmente, mas não têm o espiritual, o transcendente, tão assim, eu diria, tão arraigado como nós encontramos aqui no meio do nosso povo. Então, eu distinguiria muito. Há certas situações onde essa inquietação social, ela remete diretamente para uma falta de algo que é essencial para a vida, ou então porque você tem em abundância, você está saciado e, com isso, também perde o sentido do viver. Tá certo. Olha, nós fomos aqui às ruas, e antes do doutor Aloísio colocar para a gente aqui um pouco no complemento dessa fala do Frei, perguntamos às pessoas: e aí? E você? Você está se sentindo satisfeito consigo próprio ou não? E por que sim ou por que não? Vamos ver o que as pessoas responderam. Tô, porque eu emagreci 20 quilos, ainda não cheguei no que eu quero não, mas parei de sentir dor, parei de suar e eu tô satisfeita comigo mesmo. Graças a Deus, muito satisfeito. Mas porque eu tô com Deus, quem tá com Deus tá feliz, meu filho. Em algumas partes sim, em outras não. A gente tem vida profissional, vida religiosa e assim, é difícil, né? Tanta coisa assim pra gente pensar, trabalho, né? Então, algumas coisas assim, a gente não está 100% satisfeito. Por exemplo, no trabalho, às vezes a gente não recebe o salário que a gente merece, né? Ou então a gente não está satisfeito com o nosso relacionamento, poderia ser melhor, né? Em alguns pontos a gente poderia melhorar. Estou. Porque eu tenho Deus comigo, eu sou feliz. Tudo me completa.
Ok, deu aí para você acompanhar um pouco que as pessoas andam dizendo, nem algumas estão dizendo satisfeitas, porque é interessante isso aqui, doutor, não é? As pessoas dizem, não, eu estou satisfeita comigo porque eu tenho Deus. Mas no sentido de quê? Quer dizer, eu tenho coisas para realizar, eu ainda tenho uma vida pela frente, eu tenho desafios, mas eu estou com Deus, quer dizer, eu estou com um sentido, eu estou com um norte, eu estou com uma certa segurança. Interessante que o Thomas Edison, não é? Tão famoso, ele dizia o seguinte, olha, é a insatisfação a principal motivadora do progresso humano. E acho que a coisa vai por aí, não é, doutor? E podemos lembrar, Padre Hamilton, que a questão da enrolação, do adiamento, da postergação, né? Isso que envolve o comodismo, a acomodação, é realmente terrível, né? E eu gostaria de fazer dois raciocínios. Um, aproveitando a citação de Kierkegaard, né? Que é um grande filósofo, fazer uma citação rápida do poeta, de novo, Fernando Pessoa, que ele descreve a situação de angústia que às vezes nos ajuda, né? Quando as palavras se aproximam ao pensamento, a gente não fica tão perdido. Fernando Pessoa descreve a angústia dizendo o seguinte: esta velha angústia, esta angústia que na verdade eu já trago há séculos dentro de mim, justamente agora transbordou da vasilha. Mal sei como conduzir-me na vida com esse mal-estar a fazer-me pregas na alma. E na desesperança ele fala: se ao menos eu endoidecesse de veras, mas não, é esse estar entre, este quase, esse pode ser que, isto. O internado no manicômio, ao menos alguém. Eu não, sou internado no manicômio sem o manicômio. Estou doido a frio, estou lúcido e louco. Lúcido porque eu estou com noção de tudo, louco porque eu estou mal, eu estou péssimo no meu sentido de vida. E aí, completando o raciocínio que Frei Moser fez, dizer que existem alimentos para o vazio existencial, para o vazio da alma, e quando a gente fala em alma, a gente quer dizer o emocional, que correspondem aos alimentos do estômago. Temos os alimentos líquidos, que são menos consistentes, e os sólidos, que são mais consistentes. Uns duram menos tempo no seu preenchimento do vazio do estômago e outros menos. Vamos lá, então. Nós temos dois tipos de alimentos que são menos consistentes para preencher o vazio existencial. Eles são muito importantes, são fundamentais, mas não são suficientes, como o dinheiro. O dinheiro não garante a felicidade, mas a falta de dinheiro garante a infelicidade. Portanto, não basta ter dinheiro, mas tem que ter algum dinheiro. Esse é o exemplo de um alimento que é importante, fundamental, mas não é suficiente. Quem são? Os prazeres e as conquistas. Os prazeres, que é tudo que a gente gosta de fazer, e as conquistas, que são o dinheiro e tudo que ele permite, a fama e tudo que ela agrega, o poder e tudo que dele emana, o conhecimento e a sua dominação. Você tem um doutorado, eu só tenho um mestrado, e o afeto, nas alegrias do amor e das amizades. E aí o telespectador da Canção Nova fala assim: esse doutor Luiz está meio doido, como é que vai colocar que o afeto é menos consistente? Por quê? Ele é fundamental, ele é essencial, Padre Hamilton, mas você depende do outro, você depende da correspondência do outro. Então, não podemos viver nossa vida tendo como pilar único as amizades e o amor, porque ele é relativo. E esses alimentos, tanto os prazeres quanto as conquistas, eles se pedem mais. Quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. Quanto mais a gente dorme, mais a gente quer dormir. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais dinheiro a gente gasta. Por que Frei Moser falou que todos os salários são insatisfatórios? Porque o salário só é considerado bom por 2 meses. No 3º mês, você já fez tanta prestação que já não está sobrando dinheiro mais, né? Então, esse alimento, que é o alimento do cotidiano, é importante, mas não basta ficarmos nessa questão que está diretamente ligada à sobrevivência. E os alimentos mais consistentes são de 3 naturezas. Primeiro, as causas. Primeiro, não porque é mais importante, mas inicialmente as causas, que é o que a gente chama de amor desinteressado. Não tem a ver nem com interesse por dinheiro, nem por votos. Quando eu falo votos, eu falo não é aquela coisa que a pessoa está fazendo já pensando em obter alguma vantagem daquilo. Então, as causas, o amor desinteressado é quando você faz algo sem interesse secundário, sem segundas intenções. A devoção, conceituando a devoção como a capacidade de acreditar que tudo é muito mais do que dá para entender. Ou seja, a devoção não é acreditar nisto ou naquilo, é um verbo intransitivo, acreditar. E esse acreditar envolve a ideia da fé, a ideia da crença, porque vai além da lógica, né? Se eu dependo de uma fotografia de Deus para acreditar em Deus, eu estou frito, lógico, né? Se eu dependo de uma prova material, de algo que está para lá do material, eu estou com uma estratégia inadequada. Então, a devoção, que pode ser por um caminho religioso,
E a devoção pode ser por um caminho não religioso, o yoga, meditação. Exato. A pessoa pode ter uma vida devocional sem estar vinculado, né? A religião facilita, por quê? A religião já é uma estrada pavimentada. Você tem os hinos, você tem os cantos, você tem a filosofia, você tem a história e você tem o seu grupo. E o ser humano é um animal de bando, nós precisamos de ter grupo. E por isso a importância de nos vincularmos a grupos que prestem, grupos que tenham consistência, porque senão a gente vai se vincular a grupos que não nem valem tão a bons pena. são assim. E por último, terminando, o terceiro elemento, acabamos de citar, a coerência e o esforço. É um grande preenchedor do vazio existencial. A pessoa que está prometendo para si mesma e tentando ir cumprindo, ela é uma pessoa que tem mais paz dentro de si e mais facilidade até para conectar com o plano espiritual. Tá certo. Frei Moser, e aí nessa linha, antes de terminarmos aqui o nosso segundo bloco, então, ainda falando em termos de definição, a insatisfação, ela pode ser a expressão também de um estado de espírito? Eu diria que normalmente é a expressão de um estado de espírito, só que às vezes um estado de espírito negativo, outras vezes um estado de espírito positivo. Agora, depois das colocações, não é, do nosso psiquiatra, eu realmente tenho um pouco a acrescentar, uma devoção, né? A devoção, a religião, a coerência, realmente são elementos fundamentais para que a pessoa se sinta não ilusoriamente satisfeita, porque o dinheiro muitas vezes é ilusório. Nós temos um personagem no Brasil que tinha bilhões e bilhões, não é, em dólares há pouco tempo e que de repente parece que está em bilhões de dívidas, né? E assim vai. Então é algo assim de muito inconsistente, enquanto que essas colocações que o senhor fez, elas dão, vamos dizer, o patamar da consistência. E a pessoa só se realiza quando ela atingir um certo patamar de consistência. Tá certo. Olha, nós vamos para mais um intervalo, você não sai daí não, já já nós estaremos de volta. Eu quero perguntar ainda ao doutor a questão seguinte, afinal das contas, quem é que muda o mundo? O satisfeito ou o insatisfeito? Mas a resposta após o nosso intervalo e voltaremos já já com o terceiro bloco do programa Em Pauta. Voltamos com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando hoje sobre insatisfação. E aí, condição humana ou fruto de uma falta de perspectiva transcendente da vida? É o que nós estamos debatendo nessa noite, tendo a presença aqui do nosso querido Frei Antônio Moser e do querido doutor Aloísio Andrade, que é médico psiquiatra, também trabalhando na área da homeopatia e é um especialista em comportamento humano, como estamos acompanhando ao longo desses últimos 2 blocos. E agora, no terceiro bloco, nós queremos aqui, então, com a ajuda de ambos, traçar, assim, alguns passos que você em casa, de repente, insatisfeito, quem sabe até desanimado, desorientado, mas com as pistas que estão sendo dadas aqui, você possa também, não é, sair desta situação e, quem sabe, conquistar aquilo que existe para você e que você só vai descobrir à medida em que der os passos. Por isso eu pergunto, doutor, por favor, a perguntinha que eu deixei, ela um pouco capciosa, mas nem tanto assim. Ou seja, quem é que muda o mundo, afinal das contas? O satisfeito ou o insatisfeito? Eu estou falando isso, por exemplo, me vem à memória Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho, e a partir desse sonho, realmente uma mudança estrutural, governamental, em termos de país, realmente aconteceu, como nós vimos, né, nos Estados Unidos. Mas e aí, quem é que muda o mundo, afinal das contas? Olha, seguramente, Paramito, que o desconforto é uma mola propulsora mais poderosa do que o conforto. O conforto tem a ver com a comemoração, com o que você já obteve. Então, ele fecha um ciclo e o desconforto abre um novo ciclo. E estimular aqui os telespectadores da Canção Nova a tentar sair do ciclo vicioso que cada um de nós vive. Cada um de nós é quem é e funciona como funciona. Simples, mas terrível. Por isso vocês estão indo para os seus buracos, por isso eu estou indo para os meus. O que eu chamo de buraco? As saídas da pista. As condutas desviantes. Então, nós precisamos, de fundamental importância, fazer um movimento que, ao invés de ficarmos só no ciclo vicioso, trabalhemos, Padre Hamilton, a espiral. Na espiral, eu bobeio,
eu vacilo, eu repito e eu apanho, mas eu aprendo e melhoro. Na fase nova, eu sou menino novo, de novo eu bobeio, eu vacilo, eu repito, eu apanho, mas eu aprendo e melhoro. Então, até o último dos desafios, que é deixar nosso corpo físico, que é morrer, nós temos desafios novos pela frente. E a ideia da espiral é que a gente não vai melhorar continuamente, linearmente. São etapas, são quantas, são orbitais, são andares que a gente vai subindo, cada um de uma vez e cada um com o seu tempo. Esse imediatismo tem como grande falha o fato de que nada que é muito rápido tem consistência, nada que é muito veloz tem durabilidade. Então, o estímulo que eu deixo é que cada um de nós busque ir sendo melhor do que si mesmo, nunca, Padre Hamilton, se comparando com o outro. O outro não é critério, não é base de comparação, temos que comparar conosco mesmo, nunca buscando a perfeição, mas sempre buscando o melhor de nós, para aquele momento, para aquela etapa, para aquela época da nossa vida. Então, a questão do esforço vai nos ajudar demais nesse processo. Eu já vou perguntar uma outra coisa para o senhor, antes, porém, nós vamos perguntar às pessoas, né, na mesma linha da pergunta que virá, justamente o seguinte: olha, o que você faz quando está insatisfeito com a sua vida? Vamos ver o que as pessoas responderam. Quando eu estou insatisfeita, eu fico meio quieta, sabe? Eu fico pensando o que fazer. Eu deixo para o outro dia. Aí eu resolvo o problema. Rezo às vezes, tento lembrar as coisas boas que me acontecem. Trabalhar, né? Pra ficar melhor. Paro e penso assim, converso com alguém para ver qual solução pode ser tomada. Rezo muito. Paro pra pensar, faço alguma coisa que eu gosto. O que eu faço? Eu paro para pensar um pouco. Só isso. As pessoas param para pensar, outro reza, outro faz isso, faz aquilo, mas aí continua a pergunta: e quando as pessoas, elas se deparam com as chamadas portas, ou seja, bate a cara na porta, quer dizer, tenta uma coisa não dá certo, tenta outra não dá certo, tenta outra não dá certo, e aí nós temos hoje, o senhor sabe, o mal do século, que é a depressão. Depressão pode se tornar patológica no sentido físico, mas muitas vezes também tem um sentido de frustração, de não conseguir objetivos, de não chegar a lugar nenhum. Como lidar nesse momento? O que fazer nesse momento? Para o senhor e para o Frei Moser, por favor. Paramento, lembrando que o volume de dependentes químicos por bebidas alcoólicas e outras drogas nos mostra o volume de necessidade de anestesiamento que as pessoas têm passado. Hoje o volume de consumo é tão grande, seja o consumo de droga, de bebida, o consumo de sexo, o consumo de compras, de roupas e etc. Esse consumo é uma tentativa de anestesiamento do vazio. Então, quando eu não tenho alimentos que preenchem a alma, eu vou usar outro tipo de alimento que disfarça temporariamente, por um prazo curto, essa questão. E lembrando que nós temos um triângulo na vida de fundamental importância: a humildade, a criatividade e a coragem. A humildade para reconhecer que tem algumas coisas que a gente já alcança e outras ainda não. A criatividade para ir inventando saída até para o que não tem, porque nós temos que ter essa capacidade de contornarmos os obstáculos e irmos superando eles. E, por último, a coragem, que tem a ver com a capacidade de levar o projeto humilde e criativo adiante, mesmo quando está tudo dando errado. Ora através da paciência, que é mais humildade, ora através da invencionice, que é mais criatividade. Então, lembrando que todos nós temos essa tendência, que é uma tendência de buscarmos o que está mais perto e o que é mais fácil. Por isso, a necessidade de nós, através dos jejuns, que é aquela lista do que eu preciso parar de fazer ou fazer menos, e através das desenrolações, que é aquilo que eu sou enrolado, que eu deixo para depois, arrumar minha gaveta, arrumar minhas roupas, meus papéis, né? Então, se a pessoa vai colocando desafios para si mesma durante a sua vida, ao longo dos seus dias, quando a vida traz um desafio, a gente não assusta tanto, a gente não fica tão despreparado para enfrentar o desafio colocado pela vida, desde que nós tenhamos a tradição de colocar um desafio para nós mesmos, variando entre a ovulação e a pré-menstruação, entre os momentos melhores e os piores, sabendo que nem tudo são dias de sol. E a chuva, quando falta muito, pede-se. Tá certo. Frei Moser, do ponto de vista bíblico, tem uma coisa muito curiosa. Quando no Evangelho nós reparamos, por exemplo, Jesus, ele conta aquela parábola exatamente do fariseu e do publicano. Muito interessante. O fariseu, por um lado, ali: Senhor, eu pago o dízimo, eu cumpro os mandamentos, eu observo todos os preceitos.
diria até usando essa expressão, eu estou satisfeito, tenho mais nada para fazer. E o outro pobre no chão, nem a cabeça levantava, dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou realmente esse pecador, eu preciso melhorar, eu não posso continuar assim, mas me ajuda, tem misericórdia. Como é que o senhor avalia isso, Frei Moser? Não é? E que respostas, do ponto de vista bíblico, ou seja, que iluminação a partir da palavra de Deus as pessoas podem ter no cotidiano dos dias que nós estamos vivendo? Todas as parábolas de Jesus, elas só podem, digamos, ser interpretadas de várias maneiras. No caso, Jesus tem muito concreto um grupo religioso que não só se sentia satisfeito, mas que humilhava os outros, os pobres, os que trabalhavam com serviços braçais, etc. Então, pastores, pescadores e assim vai. Né? E seria, no fundo, a autossuficiência. Eu me basto a mim mesmo. Enquanto que o outro, o nosso bom samaritano, não, como é que você falou? O publicano e o fariseu, né? O publicano. O publicano, ele tem consciência da sua impotência. A minha força está no nome do Senhor. Eu posso tudo naquele que me conforta. Eu sozinho não posso nada. Então, são duas maneiras diferentes de se posicionar. Agora, a resposta bíblica está, por incrível que pareça, nas bem-aventuranças. São muito difíceis de serem entendidas. Nós devemos pegar as bem-aventuranças, seja de Mateus, seja de Lucas. Não é? Muito curioso, porque Lucas tem 4 bem-aventuranças e 4 maldições, enquanto que São Mateus ele tem as 8 bem-aventuranças, não, digamos, contrapondo. Então, Jesus parece que coloca tudo de perna para o ar. Bem-aventurados os pobres. O que o mundo diz? Bem-aventurados os ricos. Bem-aventurados os que são aplaudidos, diz o mundo. E Jesus diz, não, bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome. A mesma coisa, não é? Bem-aventurados os pobres, não é a pobreza em si, mas a pessoa que, por assim dizer, se esvazia de si própria para poder, então, preencher-se de Deus, da transcendência e, eu diria assim, de um amor consistente. Enfim, Jesus realmente tem uma atitude paradoxal, mas que traduz muito bem o que significa, do ponto de vista moral, ser satisfeito ou estar satisfeito, não estar satisfeito. O caso fariseu é alguém que se basta a si próprio, não é? Então, evidentemente, isso é uma atitude que não corresponde à realidade. Ele vive na ilusão de que ele se basta, enquanto que o outro não. Ele tem o senso do realismo, tem o pé no chão. E Frei Moser, ainda nessa mesma linha, a gente poderia aqui citar várias outras passagens. Quando você tem, por exemplo, o chamado, né, o rico e o pobre Lázaro, né, aí contexto de céu e inferno, de felicidade e infelicidade pós-vida, não é? Mas do rico que naquele momento todo satisfeito e não tinha um olhar caritativo, um olhar misericordioso, não era provocado pelas coisas ao seu redor, etc. e tal. E, no entanto, parece que nesse contexto bíblico há uma certa uma aprovação de Deus para com aqueles insatisfeitos que não se acomodam e para os satisfeitos uma certa repreensão, porque na mesma parábola que o senhor chamou a atenção aí, que eu elucidei, o fariseu é repreendido, mas o outro é exaltado. E aí Jesus até vai dizer, né, aqueles que são os primeiros serão os últimos, ou quem se exalta é humilhado, quem se humilha será exaltado, mas assim, dando a entender, e até quando a gente olha para, por exemplo, a imagem da Virgem Maria, Nossa Senhora, não é? O poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Quer dizer, ele elevou os humildes, ele elevou os que estavam insatisfeitos, os que queriam subir, os que achavam que podiam mais, etc., enquanto repreendeu aqueles que já tinham dado por fim da vida. Dúvida. Quer dizer, parece que há um incentivo divino para aqueles que sabem que podem ir além, dar mais, desenvolver melhor, etc. e tal. Sem dúvida nenhuma, a atitude de Jesus é paradoxal, não tenha dúvida. Mas é um paradoxal que, quando você lê à luz da eternidade, não é? Em que os que estavam satisfeitos na terra não estarão na eternidade, você percebe que Jesus está como que dizendo, vocês que estão carregando um peso como ele carregou a cruz,
vocês nunca percam o horizonte da ressurreição. Então, nesse sentido, eu estarei sempre com vocês. Enquanto que os outros que se bastam, então, eles simplesmente prescindem de Deus, prescindem da transcendência e por isso que eu digo, vivem numa ilusão, porque tudo isso, como foi muito bem exposto, é muito passageiro, não é? Muito precário. Tá certo. Olha, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, mas eu quero perguntar e agora pedir uma palavra mais final do nosso querido doutor Aloysio. Doutor Aloysio, para dizer o seguinte, ou seja, realmente parece que a rigor não na vida, nenhuma pessoa pode ficar justamente, ou não existe ninguém, afinal das contas, totalmente satisfeito. Então eu pergunto para o senhor, que passos precisariam ser dados para que a pessoa pudesse se realizar enquanto pessoa, porque nós temos uma vocação humana, né? Vai e ser humano, quer dizer, que passos devem ser dados dentro dessa insatisfação que parece que é um germe divino colocado em nós, para que nos realizemos, afinal das contas, como seres humanos, como pessoas, como filhos de Deus. Que passos o senhor nos indicaria? Nós vamos começar com o verbo, que é o verbo buscar. E esse buscar é um buscar, Padre Hamilton, que ele deve ser feito em vários níveis. Nós temos uma busca pela melhora do corpo físico, uma alimentação mais adequada, com menos agrotóxicos, com menos envenenamentos, né? Nós temos a busca que tem a ver com a nossa parte artística, a nossa parte direcionada à música, ao teatro, ao desenho, à pintura. A busca espiritual de fundamental importância. A busca social, que é quando você então vai participar de alguma forma, às vezes através até da política, às vezes de política sem estar na política. E a quinta coisa que é esse processo da filantropia, da ajuda ao próximo, para nós vermos que diante do drama do outro, o nosso drama pode parecer um drama muito menor. E lembrando Santo Agostinho, que foi um grande buscador e buscador por caminhos meio complexos, né? Teve as suas questões da bebida e da sexualidade. E Santo Agostinho, quando tem a inspiração, quando é iluminado, ele descreve da seguinte maneira, numa tradução livre, ele fala: tarde demais te amei, beleza tão antiga e ao mesmo tempo beleza tão jovem. Tarde demais eu te amei. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Estavas dentro de mim e eu te procurava fora. Aí ele diz: retinham-me ou mantinham-me longe de ti as tuas criaturas e as tuas criações. Mas tu me chamaste, tu me tocaste e agora estou ardendo de desejo pela tua paz. Então eu entendo que a busca é o verbo e a questão do alento está na confiança da ajuda sempre presente do plano espiritual. E a ideia do segura na mão de Deus, eu acho que é a base de qualquer buscador que, além de buscar através das próprias pernas, das próprias atitudes, tem que contar com essa proteção, tem que contar com essa ajuda sempre presente do plano espiritual. Tá certo. E falando em plano espiritual, Frei Moser, teológico, pastoral, a seu ver, a igreja tem feito isso, ou que passos também nós como igreja para melhor ajudar as pessoas no processo de evangelização e de realização como seres humanos, deveríamos dar também nessa linha, por favor? Eu diria o seguinte, de novo, depois das colocações do nosso doutor Aloysio, fica difícil a gente falar, porque ele fechou a nossa conversa com Santo Agostinho e tudo de cor. Então eu vou terminar com uma frase, não é do Evangelho, mas que o senhor vai interpretar bem a hermenêutica, né? O jovem rico, não é, que perguntou a Jesus o que tinha que fazer para poder segui-lo. Então Jesus diz: bom, você cumpre os 10 mandamentos. Ele diz: não, mas tudo isso eu já tenho feito. E aí então, bom, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me, né? Mas agora aqui no caso, uma coisa te falta. Eu diria, doutor Aloysio, uma coisa lhe falta: escrever um livro. Porque as suas colocações, realmente eu acho que esse tema tão difícil de ser abordado, foi enriquecido assim com as suas colocações, obrigado, que agora eu saio satisfeito desse programa. Muito obrigado. Tá certo, Frei Moser. Muito bem, muito bem. Nós vamos com essas palavras encerrando por aqui o nosso programa, agradecendo, não é, você aí do outro lado. Espero que você tenha ficado satisfeito, ou pelo menos incomodado, né? Porque você já ficou incomodado para buscar
outras respostas para as muitas perguntas que vão surgindo. Então, nós aqui já estamos cumprindo a nossa missão. Um grande abraço para você que esteve conosco. Na próxima sexta-feira nós retornaremos com o programa Em Pauta. E, claro, não deixe de participar também com a gente, porque é sempre um tema novo, sempre um tema muito interessante. Para você, um grande abraço. Até a próxima sexta. Um ótimo final de semana e até lá.